A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como a missionária Gil falou, sintam-se em casa, né? Não é o fato de que a igreja está cheia de vazio, mas nós estamos cheios do amor de Deus. Se tem 1, 2, 3, aí eu estarei presente. O fato é que antigamente só poderia falar da lei se tivesse 10 pessoas. Foi por isso que Jesus disse: olha, se tiver 2 ou mais conversando a respeito de mim em meu nome, aí eu estarei presente. Essa foi a razão porque ele pronunciou dessa forma. Na antiga lei hebraica só podia falar da lei do Senhor se tivesse 10 pessoas. Aí é onde Jesus só andava com 10 ou mais, no caso, 1 dúzia de discípulos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23. Ninguém conhece esse salmo, pela primeira vez está sendo apresentado nessa igreja, o Salmo 23. Sejam todos bem-vindos ao Salmo 23. Muito conhecido, muito conhecido, muito conhecido. Normalmente nas casas, né, das quais você já passou, frequentou, normalmente tem uma Bíblia aberta. Ou está aberta no Salmo 23 ou no Salmo 90, né? 91, né? E o fato é que a Bíblia está aberta. Porém, seu coração está aberto para receber novamente o Salmo 23, já que você pode falar assim: mas é tão batido, é tão conhecido, tantas e quantas pessoas já vieram aqui, irmãos que já vieram aqui e falaram sobre o Salmo 23. Pois é, ele continua sendo o meu pastor, não mudou nada. Então diz assim o Salmo 23, então diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor nosso Deus, diante da tua palavra falada, da tua palavra exposta, nós te pedimos, ó Pai, a tua orientação, né? o teu entendimento, Senhor, sobre aquilo que nós vamos ouvir, mas que nós também vamos falar da parte do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Certamente que você está esperando uma novidade sobre essa palavra. A novidade é que a palavra do Senhor é a boa nova, e ela se faz nova todos os dias. Ela, juntamente com a misericórdia de Deus, como o profeta fala, se renova em nós, independente se você aceita ou não, todos os dias. Não é porque eu quero que ela me renove, mas é pelo cumprimento da palavra do Senhor. Uma determinada região da América do Norte, uma turma de senhores que usam o cavalo como esporte, eles se reúnem numa cavalgada e durante o dia passeiam, se cansam, e à noite eles fazem uma fogueira e
né? E ficam ao redor dela, cada um conversando sobre o que fez e como se divertiu durante o dia, o que achou, qual foi a movimentação, como o seu cavalo desempenhou naquela descida, naquela subida. E ali no meio estava um senhor que era pastor lá no interior da América, de um estado da América do Norte. Então ele observava no rosto de cada um como eles contavam o que tinha acontecido durante o dia. E de repente ele olhou e tinha uns senhores, né, os cowboys, chapéu de bota, e conversando que o cavalo dele era isso, era aquilo. E ele olhou e de repente ele viu um moço triste. Aí ele se deparou com aquilo e disse: mas como é que, né, aqui em volta dessa fogueira todo mundo está falando, animado, cantando, rindo, e esse senhor, esse rapaz está triste? Ele se aproximou e foi perguntar a ele o que foi que aconteceu. Ele era pastor de uma igrejinha lá no interior. Então ele se dirigiu ao rapaz e perguntou, e disse: moço, eu notei que você está triste. Disse: por quê? Ele disse: perdi o meu cavalo. Perdeu? Sim. O meu cavalo, ele eu não sei como, mas eu perdi o meu cavalo. Ele se soltou e foi embora. Nisso chega um cavaleiro, né, já atrasado. Ele disse: olha, acabei de ver uma manada de cavalos selvagens. Aí aquilo despertou naquele rapaz, né? Ele disse: acabou de ver? Foi. E o pastor disse: tenha calma, que logo mais, amanhã cedinho, quando a barra clarear, quando o dia clarear, nós vamos atrás do seu cavalo. E o moço disse: está a 2 horas daqui a manada. Então ele fez os cálculos que amanhecendo o dia estaria 3, 4 horas de viagem. E eles foram lá pelas tantas, né? Tantas horas se passaram. Estão apreensivos pelo resultado? Tantas horas se passaram e eles encontraram a manada. E aquele rapaz começou a se dirigir para aquela manada de cavalos selvagens. E na medida que ele ia em direção à manada, ele falava o nome do cavalo, como ele conversava com o cavalo antes. E o interessante é que quando a manada percebeu que aquele rapaz estava se dirigindo aos cavalos, aquela manada saiu em disparada. E aquele rapaz gritava o nome bem alto do cavalo. E aquele cavalo ouvia, parava e olhava, corria. E ele gritava o nome dele. Aí o cavalo parou, olhou e começou a ir em direção ao rapaz. O pastor, vendo aquilo, ele achou aquilo muito interessante. Ele olhou e orou assim: Senhor, que eu não corra com os outros no meio da multidão sem ter direção para ir, que eu possa escutar a sua voz. E o rapaz foi lá, recuperou o cavalo, trazendo para cada um de nós que nós possamos ouvir a voz do Senhor quando Ele fala, quando nós estamos no meio da multidão, que nós possamos ouvir, independente onde você esteja. De repente você se vê, como o texto vai falar aqui, o texto fala de um vale da sombra da morte. Não é o vale da morte, é um vale da sombra da morte, é uma ameaça. De repente você se vê diante de um problema que você acha que não tem saída, não há condição, digamos, de onde você está. Você acha que aquela rua está fechada e não tem saída, mas de repente você escuta a voz do seu Senhor e Ele te chama pelo seu nome. Ele não chama: ei, Psyu, ei, moço. Ele chama pelo seu nome. Assim como aquele rapaz
chamou o cavalo dele e ele parou e atendeu. Que nós hoje possamos ser esse cavalo do reino que atende ao chamado do Senhor. Diz assim o texto: que o Senhor é o meu pastor e que nada vai me faltar. Dá um entendimento de que, eu acredito que já foi falado aqui, né? Dá uma ideia que não vai faltar nada, né? Porque o Senhor é o seu pastor, e se você disser que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, dá uma ideia de completude, está completo. Realmente não vai faltar não, se o Senhor é seu pastor, não vai faltar nada não. Mas não vai faltar crente que falta à igreja, não vai faltar, se o Senhor é seu pastor, e você enquadra aqui, que nada me faltará, também não vai faltar aquilo que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Essa ideia de completude, não vai faltar nada não, tanto vai ter bênçãos, como você vai ter aflição, porque o Senhor é o seu pastor. Lendo, não como nós estamos lendo, vendo Jesus, mas como Davi, que era pastor e reconhecia o supremo pastor. Ele disse: olha, pode faltar isso, mas eu estou com Jeová. Pode faltar isso, mas eu estou. Pode faltar a envelope, mas eu estou com Jeová, porque Jeová é mais importante do que a envelope. Então, essa ideia de que não vai faltar nada também pode incluir as aflições. Você pode falar de uma ideia simplesmente, não vai faltar porque você vai ter as só bênçãos. Não, no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo por vocês. Era isso que ele estava passando. Ele disse: olha, pode faltar o feijão, pode faltar o arroz, mas o Senhor é meu pastor. Pode faltar o café, pode faltar o açúcar, mas o Senhor é meu pastor. E eu estando com Ele, eu sempre terei essa proteção, porque Ele é o meu pastor. A ideia de completude, de um todo, de um completo, é em Jeová, é em Deus. Ele falava daquele momento de roça, de pasto, de ovelha, saía pela manhã e só voltava à tardinha. Não podia transitar com as ovelhas no sol de meio-dia, tinha que pegar esse equilíbrio. E a pessoa mais indicada para isso, quem era? Davi, que era o quê? Pastor de ovelhas. Um pastor, ele se colocou na posição de ovelhas e disse que o Deus Altíssimo era o seu pastor. Ele, na função de pastor de ovelha, estava reconhecendo que Deus era o pastor dele. Então, ao mesmo tempo que ele era pastor, ele também era ovelha. Isso faz a diferença. Que tal se você se colocasse na condição de ovelha? O compromisso que nós temos hoje como igreja com o Senhor Jesus Cristo, e você poder falar que o Senhor Jesus é o nosso pastor, eu afirmando que Ele é o meu pastor, eu estou dizendo que a proteção dele vai estar comigo e nada vai me faltar. Ele vai sempre estar comigo, em hipótese alguma ele vai fugir. Também nós vamos ter que andar pelos vales. Deus fez com que Moisés andasse pelos vales, Davi andou, Samuel andou, Jesus também andou. Em algumas passagens da Bíblia, nós nos achamos simplesmente como ovelhas. E ovelha é um tratamento mais ou menos assim. Ovelha não tem garras afiadas, ovelha não tem dentes amolados, ovelha não dá coice, né? Já prestou atenção nisso? Ovelha é mansinha. A ovelha chega ao ponto, o animal, ele chega ao ponto de quando ele vai beber água, que aquelas águas se mexem, é uma cachoeira,
ela se estressa e ela não bebe água, até que o seu pastor, aquele cuidador de ovelhas, venha ter com ela e mostre que ali não faz medo, que ela não fique amedrontada diante daquela água que ela tem que saciar a sua sede. Será que você pode andar sozinho nesse mundo do qual é cheio de promoção, que anuncia para você uma coisa e quando você se depara é outra, e você chega até a se estressar, e nessa hora você diz: ai meu Deus, eu devia ter ido pelo menos para a igreja ontem, para saber como era isso. Mas reportando a ovelhinha, o pastor dela tem que ter esse cuidado. Por exemplo, a ovelha, ela não tem os dedinhos para se defender. No verão tem o mosquito que põe nas narinas, no ouvido, aonde tem brecha, o mosquito vai lá e coloca o seu óvulo, que mais tarde é uma larva. Aí vem o pastor com aquele óleo, passa nessas partes para espantar o mosquito, faz a vez de um repelente. Quantas e quantas vezes nós não usamos a oração como repelente, mas uma oração contrita, uma oração que você conversa com Deus, que ela deixa de ser o repelente e ela vai direto ao trono de Deus. E o pastor vem e cuida da ovelha. Quantas e quantas vezes o seu pastor não tentou conversar com você e você se esquivava? Não quero conversar com o pastor agora não, deixa para lá. Vamos conversar, pastor dos jovens, né? O pastor dos adultos, em alguns cultos, o aconselhamento, né? Que às vezes, abre aspas, desprezamos. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Se você observar bem, nesse mundo pastoreiro de ovelhas, nesse mundo animal, normalmente tem duas pessoas, tem uma mais antiga e tem uma mais nova, cuidando das ovelhas. Nem sempre as ovelhas se acostumam só com um. E quando esse aqui, o mais velho, já está mais antigo com as ovelhas, aí eles colocam outro para pastorear, para as ovelhas se acostumarem com aquilo, com aquela metodologia do mais novo, trazendo isso para a igreja, né? Às vezes nós nos acostumamos com uma metodologia, aí vem as transformações, vem as mudanças dentro da igreja, e nós, como ovelha, não aceitamos, porque nós queremos assim. Nós não queremos assim. Isso, olha, a palavra vai ser trabalhada em você. Não é você que vai ser trabalhado na palavra, não. É a palavra que vai trabalhar você. Nós, como ovelhas, nós estamos suscetíveis a mudanças diariamente. Tudo se fez novo, né? Paulo escreve que quem está em Cristo, uma nova criatura. Então nós somos suscetíveis a essas mudanças que a palavra nos favorece. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você pode dizer isso com convicção, que o Senhor é o seu pastor? Ele vai te conduzir agora e vai te deixar no vale. Chega lá e diz: te vira. Será que ele vai fazer isso? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, dos vales, das cidades. E a palavra vai sempre se renovar. Ele diz que vai passar o teto e vai passar o piso, céu e terra, mas a minha palavra não passará. Deitar-me-ei paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você acha que um pastor ia levar as ovelhas para águas, rios infestados de jacaré, de piranha, de peixes que poderiam agredir o rebanho? Não, jamais. Então o pastor teria mesmo que guiar a águas mansas, né? Através da palavra, como ele, o pastor, e vai nos conduzir, Jesus Cristo. Será que ele vinha para cá será que ele mandou para nós palavras agressivas, né? Palavras que você não podia entender?
que você não pode entender, que você não compreende, seria de certa parte, seria um Deus injusto. E eu não ia colocar lá o pronome possessivo meu. Eu simplesmente ia dizer: pastor, nada faltará. Eu não ia dizer, nesse caso, que ele era o meu, sem eu ser dele, e nada vai me faltar. Não, simplesmente eu dizia que o pastor não vai faltar, pelo carreamento de suas palavras agressivas. E a palavra, ela é doce. Diz lá no livro que você vai comer, come as palavras, ela é amarga, mas quando ela chega dentro, quando ela bate dentro, ela é doce. É um doce que vai modificar a sua vida, vai burilar, vai trabalhar a sua vida. Por isso que você vai poder sair daqui conscientemente, convicto de que o Senhor é o meu pastor. Nessa condição de você ouvir e praticar, refrigera a minha alma, guias pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor saiu de manhã com as ovelhas, digamos, Davi saiu de manhã com as ovelhas e voltou à tardinha. Está aqui. Refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando ele chega no final da tarde, quando ele chega no aprisco, ele alimenta as ovelhas. Ele alimenta as ovelhas, ela bebe e come, e ela vai ter uma noite. Quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, o templo, como igreja, nos reunimos como assembleia, nós nos alimentamos da palavra, trocamos as informações, interagimos um com o outro. Simplesmente nós não só ouvimos e saímos daqui cheios de dúvidas. Não, há um entendimento. Tudo o que eu venho a falar, o Senhor já colocou em você. Eu estou aqui como uma confirmação. Quando você se dirigiu para cá, você se dirigiu na condição de um convidado. E um convidado recebe um convite. Lá no convite diz quem convidou e para onde você vai. Foi isso que aconteceu. Foi isso que o Espírito de Deus fez com cada um de nós. Gilvan, que está vindo hoje, não é isso? Pronto. Ele recebeu esse convite, apenas ele estava esquecido. Dobrou e botou no bolso. Mas ele recebeu esse convite para vir hoje. Quem fez o convite foi o Espírito de Deus, que o teu irmão te lembrou. E o que você veio fazer hoje aqui? Você veio para a confirmação daquilo que o Senhor já tinha falado no coração de cada um de nós. Nós estamos cansados, exaustos de ouvir que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem um programa na televisão que é Siga Bem Caminhoneiro, numa TV aberta. Alguém já ouviu? Siga Bem Caminhoneiro. Então, nesse programa foi feita uma pesquisa. Tem o para-choque do caminhão, todo mundo sabe o que é isso. A lameira do caminhão, todo mundo sabe o que é isso. Para-choque. Aí não tem as frases do para-choque. Aí tem a lameira, que é aquela borracha bem grande que bota no caminhão. Diz quem é a frase campeã no Brasil: o Senhor é o meu pastor. É a número 1 dos caminhoneiros. Para quem não sabia, está aqui a novidade do Salmo 23. Isso aí é a campeã. A segunda é a do Salmo 91. Salmo 90, né? Salmo 91. Esse aí é campeão. Isso foi uma pesquisa que o Siga Bem Caminhoneiro fez. Está lá. Deve ter alguma ligação para que o Senhor é o meu pastor. Aí pequenininho, nada me faltará. O O, que é um artigo definido. O Senhor é o meu pastor, antes do pronome possessivo. E essa frase, ela é campeã. Tem a pesquisa no site do Siga Bem Caminhoneiro. Interessante, deve haver alguma ligação para que isso acontecesse. E uma frase exatamente bíblica do Salmo, que foi retirada do Salmo 23, que é o Salmo de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque no início ele diz que o Senhor é o seu pastor. Aí ele vem aqui e diz assim: porque
tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Nós temos uma ideia de que o cajado é só para bater. Aí vem a outra parte. Tudo bem que esse propósito existe, mas não só nessa finalidade de bater, mas o cajado é usado como uma ferramenta de defesa para as ovelhas, que o seu pastor, aquele que cuida das ovelhas, quando algum outro animal que não é do rebanho, que tenta atacar, aí ele vai defender com o cajado. A gente escuta assim, aí o pastor desceu o cajado, né? Mas desceu o cajado no animal que queria agredir o rebanho dele. Quantas e quantas vezes não escutamos, não damos atenção às instruções do pastor aqui falando: olha gente, isso aqui não deve acontecer, a palavra diz assim. Aí você está sentado na cadeira, aí entra aqui, sai aqui e diz: estou cansado de ouvir isso. E está cansado de fazer errado, tudo errado do mesmo jeito, e continua fazendo. Sabe por quê? Porque não deu atenção às instruções do seu pastor. O pastor falou de novo aquilo, estou cansado de ouvir aquilo. Está cansado de errar também. Isso tem acontecido. É por isso que nós nos reportamos ao Salmo 23, para você poder dizer que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Se você disse que ele era o seu pastor, então você está se declarando que você é ovelha dele. Ou você está dizendo que ele é o seu pastor simplesmente só por dizer, só por entender que ele é o meu pastor. Não, ele é o meu pastor, mas eu não sou ovelha dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o vale da ameaça, o vale dos leprosos, por exemplo, quando ninguém ia para lá, ninguém tinha acesso, o vale dos leprosos, morria e ficava por lá mesmo. Quando o sol ia caindo naquelas montanhas e aquele vale tornava-se escuro, sombrio, o vale da sombra das mortes. Havia aquela disputa entre exército, aquela luta entre exército de um rei e exército de outro rei, e aqueles corpos eram tantos que eles ficavam lá naquela planície, naqueles vales. Por isso que ele chama o vale da sombra das mortes. E tantas outras definições. Aonde passava pelos estreitos, onde tinha os salteadores, os ladrões, aquelas pessoas que assaltavam as caravanas, matavam as pessoas, roubavam a mercadoria, roubavam o rebanho, né? Aí o vale tem 1001 definição. Que vale você está passando hoje? Foi um vale que você construiu? Foi um vale que você projetou? Olha, não estou falando de vale gás, vale transporte, vale família, não é nada disso não. Esse vale que o rei Davi falava. Então, que vale você passa hoje? Será que você passa o vale do sorriso? Ou o vale que não vale nada? Você simplesmente almeja alguma posição nesse vale para ter um destaque. Vale maior foi o vale da cruz, quando Jesus pagou por todos os nossos vales. Ele foi lá e disse: não há vale maior do que o vale da cruz. E ele foi e ficou por cada um de nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, nós vamos sair daqui do campo, agora e vamos para uma mesa. Imagine esse quadro, você está num campo pastoreando um rebanho de ovelhas, mas agora você vai para uma mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Havia um critério hebraico, quando uma pessoa ia visitar outra, que chegava na casa, e para demonstrar que você era bem-vindo, aí eu enchia uma taça, ou água, ou vinho. Então, a sua permanência lá naquela casa era da seguinte forma:
eu como dono da casa, você como visitante, eu mandava o criado encher a taça, você seria bem aceito na minha casa enquanto essa taça estivesse cheia. Quando eu dissesse ao meu criado que não colocasse mais vinho na minha taça, era porque você teria que ir embora. Isso era um costume em determinada geografia hebraica. Isso não era generalizado em todo Israel, em alguns setores. Então, de antemão, eu recebia você como visitante, dava uma taça a você, você tomava, eu fazia sinal para o meu criado, pode abastecer. E quando eu não quisesse mais, não tivesse mais gostando da sua presença, aí eu diria ao criado, não bote mais vinho aqui, eu quero que ele vá embora. E esse era o costume. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O nosso cálice transborda desde a cruz. Não se faz necessário mais que você se retire da presença. Não se faz mais necessário que esse cálice tem que estar enchendo, o criado tem. Não, porque o criado maior, aquele que se fez maldito lá na cruz, ele transbordou essa taça para você. Nós carreamos até hoje e daqui para frente também, porque a palavra diz isso. Esse cálice transborda eternamente. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura e o seu cálice é transbordante. Essa é que é a verdade. Diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por 7 dias. Longos. Esse longos aqui, né? Eu acho que ele pegou o dia, esticou, aí o dia ficou longo, que eu nem vi o final. Olha a historinha que vem agora, para a gente encerrar. Uma moça da igreja, que não era daqui, tinha raiva da esposa do pastor, que não era daqui. Então, essa moça, olha o que ela aprontou. Aí ela pegou um gato que estava morto lá, né, no terreno. Aí botou dentro de uma caixa, passou uma fita, amarrou bem direitinho e tal. Aí mandou para casa da moça que ela não gostava. Digamos que era a esposa do pastor. Uma ilustração. Aí o rapaz foi lá entregar, chegou lá e entregou a caixa. Aquela caixa grande, uma fita bonita. Aí aquela senhora começou a abrir, né? Quando começou a abrir, começou a sentir aquele cheirinho, né? Aí aquele cheirinho, ela abriu, aí viu que era um gato morto, já estava. Aí ela pensou, e chegou à seguinte conclusão: encontrou uma caixa bem grande, de um móvel, de uma TV grande, uma caixa bem grande. Aí ela pegou aquela caixa, botou, aí pegou um ramalhete de rosas, perfumou a caixa e amarrou com a fita, botou um laço. Parecia aqueles presentes do Papai Noel do Natal, né? E a caixa bem grande. Aí mandou que o rapaz entregasse essa caixa na casa da moça que tinha raiva dela. Só que ela mandou um bilhetinho dentro da caixa. Então aquele cidadão chegou lá na casa da moça, foi entregar aquela caixa grande e ela olhou, sabendo do acontecido que ela fez, né? O que ela arquitetou. Ela arquitetou o quê? Foi que ela botou na caixa um gato, né? Ela olhou aquela caixa grande e disse: aí deve ter bem um tigre podre. E agora? Qual era a reação dela? Aí ela pegou a caixa e botou ali em cima da mesa. Só que ela se aproximou e a caixa cheirava. E ela começou a desatar. E na medida que ela abria, a caixa cheirava. E ela foi abrindo. Quando abriu a caixa, aí tinha e o bilhete. Você quer saber o que era que tinha no bilhete? O escrito? Todo mundo já sabe, né? E ela leu: cada um dá o que tem. Estava no bilhete: cada um dá o que tem. O que é que você tem hoje para dar ao Senhor Jesus Cristo? Se você estiver pensando que o Senhor Jesus está preocupado com o que você
não tem para dar a Ele, Ele quer seu coração. Ele já disse na sua mensagem, quando perguntaram a Ele, queriam pegar Ele, esse dinheiro, mestre, é legal pagar o imposto a César? Ele disse, vem cá, meu irmão, o que é que está impresso aí? Ele disse, César. Ele disse, então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o seu coração? A quem você tem dado? Essa aqui é a pergunta. Com isso nós concluímos orando. Hoje eu só posso dar aquilo que eu tenho, que me foi dado. O que eu tenho me foi dado. Porque antes o meu coração era pedra, vamos dizer, um coração empedernido. E a palavra conseguiu bombardear. Você já ouviu falar daquele bombardeio de quem tem pedra no rins, pedra na vesícula, né? Mas tem um bombardeio. Assim, a palavra de Deus bombardeou o meu coração, que antes era empedernido. Nós vamos concluir com uma oração. E vamos fechar. Eu sou grato a Deus, né, por estar hoje aqui exatamente com vocês. E queremos estar mais vezes durante o ano e contar a história e falar um pouquinho do que Jesus fez, faz e fará. Obrigado pelo amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra dessa noite. Somos gratos, Senhor, da forma como o Senhor acolhe a cada um. Não da nossa maneira, Pai, mas da Tua maneira, Senhor, do Teu jeito. Que a Tua vontade, Senhor, seja o centro da nossa vontade. E que nós não saiamos daqui, Senhor, achando que nós não perdemos nada. Mas nós queremos sair daqui, Senhor, encontrado pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, como diz aqui os versos, transbordante. Nós queremos, ó Pai, mais de Ti. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui presente. A benção do nosso pastor, o corpo diaconal, os coordenadores, a liderança. Abençoa, Senhor, estas famílias, Senhor. Abençoa os membros da Tua igreja e aqueles membros que ainda estão por vir, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar hoje aqui. Abençoa o nosso tempo. Abençoa o nosso telefone, Senhor, para podermos entrar em contato com as pessoas e dizer, olha, o Senhor falou isso comigo hoje, e hoje eu tenho uma certeza, eu creio que Ele é o meu pastor. Hoje eu tenho a certeza, a realidade. A palavra está bem presente em cada um de nós. A palavra foi implantada, foi entronizada em nossos corações. Nós somos morada do Espírito de Deus. Paulo diz que nós somos a embaixada, nós somos os embaixadores, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, Paizinho, pela existência, Senhor, dessas famílias, dessa igreja, e mais ainda, Senhor, porque o Teu amor reina e é eterno em nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, por mais um trabalho. Obrigado, Senhor, pela vontade daqueles que estão hoje aqui, pelo convite que o Senhor fez. Reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus altíssimo, que Tu reinas sobre toda a terra e todo o universo. Nada foi feito sem o falar Teu, sem o poder da Tua palavra. Tudo que existe, existe porque Deus é maior, porque Deus é altíssimo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela existência de cada um. Abençoa, Senhor, a nossa volta para casa. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se doaram para ouvir da Tua palavra.
É assim que nós oramos, é em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados pela prática da palavra.